Glória a Deus por isso. Amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 17. Mateus 17. Vamos ficar em pé para lermos o texto sagrado. E aqui eu quero mandar um abraço aos meus queridos, meus queridos e queridas ovelhas que estão em viagem, mas estão conectados conosco. Deus possa nos abençoar nesse feriado. Mateus 17 nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram porque dizem os escribas, necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu:
por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Amado Senhor, nós oramos e pedimos a iluminação do Teu Espírito, para entendermos a revelação da Tua Palavra, para entendermos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, e que a Sua Palavra seja clara aos nossos ouvidos, mas desça ao nosso coração e produza fruto para a Tua glória. É a nossa oração, é a nossa petição que fazemos no precioso nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Irmãos, é um texto que, por todo o meu tempo de crente, eu fico um pouco intrigado com esse texto, principalmente da transfiguração. Qual o objetivo de Jesus levar os discípulos para o monte? Para um lugar de uma revelação, de uma transfiguração, de teofania, de Deus falando nitidamente para esses discípulos. Imagina aquele monte com toda essa manifestação da glória, e Jesus ainda os repreende dizendo: a ninguém vocês contem, a não ser depois da minha morte e ressurreição. E temos muitas conjecturações a respeito desse episódio, um pouco fora, vamos dizer assim, daquela normalidade que Jesus vinha ensinando os seus discípulos a seu respeito, a sua vida, ao seu poder, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, enfim. E aqui parece que sai um pouco daquilo que é normal. Mas esse texto, ele é registrado em Marcos, capítulo 9, ele é registrado em Lucas também, capítulo 9, falando as mesmas coisas desses discípulos que foram levados, Pedro, Tiago e João, para o monte da transfiguração. E em ato contínuo, depois de receberem aquela revelação de Deus naquele monte, eles descem do monte, e ali está uma dificuldade muito grande. Há um poder de trevas, de demônios, agindo naquele ambiente dos discípulos enfraquecidos, incapazes de não poder repreender a ação do diabo, sendo que toda a caminhada com Jesus, eles foram instruídos, ensinados, e Jesus estava dizendo a eles que eles iam sair para repreender o diabo, saíram de 2 em 2, saíram na missão dos 70, enfim, tiveram algumas experiências, mas agora sentindo-se incapazes de repreender essa obra maligna. Eu quero pensar um pouco aqui com os irmãos, algumas coisas, alguns princípios que permeiam a nossa vida cristã, nosso dia a dia,
como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir diante dessas lutas implacáveis de Satanás, que trabalha diuturnamente para destruir o povo de Deus, para perseguir a igreja de Cristo, e algo que se nos torna bastante importante saber como nós vamos nos preparar para isso. Em primeiro lugar, nós vamos preparar lutando contra a nossa incredulidade. O versículo 17 nos diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí no verso 20, ele nos diz: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, em verdade eu vos digo, se vocês tiverem fé, como um trigo de mostarda, direi a este monte, passa daqui para lá. E Jesus está dizendo, respondendo aos discípulos, por que que eles não foram capazes de lidar com o diabo ou com as obras de Satanás. O que fica para nós claro é que as obras malignas nós só as venceremos se nós usarmos as ferramentas que Deus nos deixou, que nos deu, e que os discípulos também as tinham, mas não usaram. Em primeiro lugar, fala da fé. E a fé que vai desvanecendo, que vai morrendo. A fé que não age. Se você olhar aí na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai dizer aos irmãos, todo o capítulo 10, as histórias, ou a história de Israel, por que que eles ficaram no deserto. E aí ele abre um leque de possibilidades que nós também, às vezes, atravessamos por um deserto, num estado moribundo, num estado de morte, de fracassos, porque não atemos naquilo que Deus já nos ensinou e nos deu recursos para isso. Paulo diz aí, todos eles passaram pela nuvem, todos eles passaram pelo mar, todos eles foram batizados, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, essa pedra era Cristo. Paulo falando já a respeito da água do deserto, que estava jorrando para eles, que era o próprio Senhor Jesus. Mas o versículo 5 nos diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Por que que Deus não se agradou deles? Por que que Deus os deixou no deserto? O versículo 6 diz: se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. De onde parte o princípio do pecado, da rebelião contra Deus? Lá nos lugares celestiais, quando Satanás, cobiçando o poder, querendo ser igual a Deus, então foi lançado para longe. Tiago diz que todo pecado parte da cobiça.
a cobiça. E ele diz aqui: vocês não se façam por idólatras, porque eles também se fizeram. Não pratiquem a imoralidade, versículo 8, porque eles caíram no deserto 23.000. Vocês não coloquem o Senhor à prova, porque eles fizeram. E foram feridos pelas mordeduras da serpente. Não põe o Senhor à prova. Diz mais: vocês não murmurem, como alguns deles murmuraram, e por estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a nossa advertência sobre os filhos dos séculos, de nós outros, sobre os fins dos séculos têm chegado. Essa prática era comum entre o povo de Deus, era normal. E a incredulidade é um dos atos mais repugnantes diante de Deus fazer a promessa e você duvidar da promessa de Deus. Tornar-se incrédulo naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus já fez por nós. Você ir um passo além de que não é um passo de fé, não é um passo de você querer agradar a Deus através dos seus atos humanos, através dos seus atos carnais. Deus não se agrada. A incredulidade, ela tem que ser removida diariamente do nosso coração. Nós nos tornamos incrédulos. Incrédulos. Então, o texto vai nos ensinar que nós temos que lutar contra essa incredulidade. Lutar. E como que eu vou lutar? O apóstolo Paulo escreve em capítulo 6 de Efésios que nós vamos revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Quanto mais, irmãos, sede firmes, inabaláveis na obra do Senhor, revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestades, sobre os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Revestivos, então, da palavra, da fé, da oração, dos cânticos, revestir de toda a armadura que Deus nos deu, para que a nossa incredulidade seja removida de dentro de nós. Jesus está dizendo que aqueles discípulos que ficaram, eles não conseguiram fazer uma obra, porque se tornaram céticos, incrédulos. Incrédulos. Em segundo lugar, o texto nos leva também a compreender que nós temos que lutar contra o sofrimento humano, versículo 15. Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Vezes ele cai no fogo, vezes ele cai na água. E Jesus se compadeceu. Se nós pregamos que o mundo jaz do maligno, que esse mundo está dominado pelo maligno, pela ação do diabo, nós não podemos dizer, é assim mesmo. Deixe essas coisas. E nos tornamos
enclausurados em nós mesmos e nos tornamos crentes de si mesmos e não olhamos a misericórdia do Senhor. Não somos misericórdia. Eu não tenho a sensibilidade de Deus para tomar a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, a perda do outro. Eu me basto por mim mesmo. E essa não é uma comunidade que Deus a construiu. A comunidade que Deus construiu é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade que vai aos anseios, às angústias, às tristezas, às depressões da vida. Que esse mês nós estamos vendo aí o mês do combate ao suicídio. Quantos angustiados, querendo dar cabo de suas vidas, querendo acabar de vez com as suas vidas. E alguém já disse assim: quem tem esse sentimento não é crente. Crente não pode sofrer depressão. Sabe aquele super crente? Que ele nunca vai admitir certas coisas. Ele nunca vai admitir que Davi entrou numa depressão profunda e clamava ao Senhor e dizia: não tira de mim o teu espírito, volte-se para mim, dai-me a alegria da salvação. Nunca vai admitir de um Elias que mata os profetas de Baal e depois, ameaçado por Jezabel, ele corre para o monte de Deus, está dizendo: todos te abandonaram, eu fiquei só, tira minha vida, por favor. Tira a minha vida. Muitos não entendem do apóstolo Paulo, de sofrimentos e abatimentos e tantas outras coisas que ocorreram em sua vida, que ele escreve aos irmãos da igreja de Coríntios, dizendo: da vida eu me desesperei. Então, para quem é super crente, de fato a depressão pode ser coisa, e você tem várias justificativas, que você só determina que é coisa do diabo. Mas ela pode ser patológica, ela pode ser cansaço espiritual, estresse e tudo mais. Vamos combater, vamos lutar, mas não colocar o dedo em risco dizendo: é porque você está em pecado que você está carregando essa maldição na sua vida. Nós vamos lutar contra essa depressão que invade os corações das pessoas. Jesus compadece das multidões. Jesus compadeceu das multidões. Nós vamos lutar contra os poderes das trevas. Essas trevas que o diabo age. Mas nós vamos ver o exemplo de Elias, que entra aqui no texto. Elias, versículo 4, nos diz assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra Moisés, outra para Elias. No versículo 10, ele diz: mas os discípulos interrogaram, versículo 4 que nós lemos, e logo vem a questão, versículo 10, mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Quem era Elias? Elias era um profeta
um dos maiores profetas que denunciou o culto pagão. Um culto que não agradavam a Deus. Jezabel e Acabe fazem uma aliança, até conjugal, e Jezabel traz os ídolos, traz os seus profetas, e começaram a adorar os Balaíns, e começaram a construir postes ídolos para adorarem a esses deuses, que não era o Deus verdadeiro. E Elias lança um grande desafio, dizendo que eles não podiam fazer isto, porque estavam cometendo abominação ao Senhor. Estavam ofendendo a Deus. E a gente vê os milagres, o poder de Elias, a autoridade de Elias, e pensamos, esse homem foi top, esse homem foi o mais importante entre os profetas. No entanto, Tiago, escrevendo, diz que Elias era semelhante a nós. Igualzinho a nós. Homem. E Elias vem restaurar os altares do Senhor. Elias é aquele que vai remar contra a corredeira. Elias é aquele que vai lutar com um sistema religioso corrompido. Um sistema religioso que não fazia mais sentido de existir. Elias vai lutar contra os altares de Deus, ou dos deuses, para trazer a verdadeira adoração. Mas é interessante que o texto traz essa comparação entre Elias e Moisés. É aí que entra uma questão bastante interessante. 3 tendas, uma para Moisés e outra para Elias. Quem era Moisés? Moisés é o libertador. Moisés é um legislador. Moisés é quem traz a lei do Senhor para o conhecimento do povo de Deus. Moisés foi aquele que foi usado por Deus para libertar o povo, e em todas as cerimônias de Levítico, quando nós lemos Levítico, juntamente com Hebreus, está prefigurando a Cristo Jesus. Então Moisés relata no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a figura de Jesus Cristo, como aquele que veio, que é o nosso libertador. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele vai encontrar com os discípulos que estão no caminho de Emaús. E Jesus começa a conversar com eles, e eles estão tristes porque Jesus morreu. E é verdade que diz lá o texto que algumas mulheres foram ao sepulcro e não viram mais o corpo. Mas Jesus, depois de lhes expor as Escrituras, que eles mesmos disseram, expondo-lhes as Escrituras de Moisés, não convinha que o Cristo tal, e vai narrando, começando por Moisés, os profetas, Elias, e que isto acontecesse. E aí então eles voltam dizendo, ardia o nosso coração quando ele expunha as Escrituras. Então você tem as Escrituras, a palavra de Deus revelada,
a palavra de Deus revelada, inspirada, registrada por Moisés, e a aplicação da palavra de Deus em Elias, o profeta, que denunciou que eles não estavam cumprindo os princípios da palavra de Deus. Eles estavam se corrompendo, porque eles estavam trazendo ensinamentos que não era do Senhor. E constituiu ali uma grande reforma, matando os profetas de Balaíns, os falsos profetas. Talvez nós precisamos hoje de um Elias para reconstruir os altares do Senhor, trazer a palavra de Deus ao ensino, para que o povo aprendam e sejam ensinados. Estamos vivendo aí uma mistura de falsos ensinamentos, de coisas e costumes que não são bíblicos, que não está respaldado pela palavra de Deus. E Elias veio para restaurar os altares do Senhor. Moisés registra as Escrituras, Elias aplica essas Escrituras na vida do povo, com poder. Com poder. Então Elias e Moisés são exemplos da palavra de Deus. Exemplos da palavra de Deus. O que Jesus está nos trazendo é que essa transfiguração, essa manifestação dos céus, esse poder que aconteceu em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, é para que vocês vivam as verdades do Senhor, que está na sua palavra, e não se desvie dela. Como foi dito a Josué, nem para a direita e nem para a esquerda, continue. Mas todos estão desviando, estão na contramão. Continue. Porque assim foram perseguidos os profetas. Assim foram perseguidos os servos. O exemplo de Elias e Moisés é para dar a veracidade dessa palavra no ministério que Jesus está quase terminando. E que tudo vai passar, mas a palavra vai permanecer. A palavra existente, ou pré-existente. E a palavra que tem que ser pregada e divulgada. Este é o exemplo de Elias. Elias e Moisés, eles estão passando aqui nesse monte da transfiguração, eu até diria, um monte de uma outra aliança, a velha aliança, que não ficou para trás. Não, o Velho Testamento era para aquele povo. Não, a velha aliança que vai decorrendo para estabelecer a nova aliança que é Jesus. Este é o meu sangue derramado por vós. É a nova aliança no meu sangue. É a aliança que Deus faz desde Abraão e vai caminhando até a cruz. E da cruz continua a aliança com Deus. Estamos aliançados com Deus. Elias e Moisés vai ser essa transição da velha para a nova aliança, para que agora o sangue de Jesus tenha a sua eficácia na sua morte. Mas aí ele traz o texto de João Batista. João Batista, que era a voz que clamava no deserto. Se você abrir aí, capítulo 3, versículo 7, ele nos diz assim: vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que vocês estão vindo aqui? Se eles
eram os maiores conhecedores da palavra, os fariseus e os saduceus. Por que vocês estão vindo aqui? Por que vocês estão se disfarçando, querendo uma outra roupagem para enganar o povo? Quem vos induziu? Mas aí João é muito duro, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Foi o que Jesus Cristo disse a eles. Quando ele estava falando que ele era filho de Deus, ele recebeu esse ministério, e Deus agora era o seu pai. Ele disse: nós temos por pai Abraão. Abraão que é o nosso pai. E Jesus disse a eles: vocês são filhos do diabo. Vocês não têm nada a ver nesta filiação com Deus. Porque vocês, se tivessem crido, como as Escrituras diz, como Abraão creu e viu nos seus dias e se alegrou por mim. Então, João Batista está dizendo a eles que das pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Mas o 10 diz: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado, lançado ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O selo do Pentecoste que veio sobre os filhos de Deus, que nós hoje desfrutamos do batismo do Espírito que nos convenceu, nos selou, habitou e habita dentro de nós. Mas ele diz nos 12: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Não apaga. Não apaga. Mas no capítulo 11 ainda, falando de João Batista, Jesus diz, no versículo 7 também: partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Eu vos digo que muito mais que profeta. Este aqui está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde aqueles dias de João até agora, o reino dos céus, presta atenção nisso, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Ele dá o exemplo de João Batista como aquele que veio restaurar novamente os altares que Elias tinha pregado. No entanto, não deram ouvidos. Foram apenas por curiosidade. O que esse homem que vive aí no deserto, vem até o Jordão, está pregando, está falando? E Jesus está dizendo a respeito de João que ele veio a pregar o arrependimento, o nascer de novo. Voz que clama no deserto, arrependei-vos. João Batista veio confrontar os religiosos,
para dizer que o estilo de vida que eles viviam não agradava a Deus. E possivelmente eles não faziam parte do reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Arrependei-vos. Por último, meus queridos, o reino dos céus, ele deve ser buscado. Como nós vimos, o reino tem que ser tomado por esforço. O reino tem que se arrepender e voltar-se para o Senhor. A verdadeira adoração não é a igreja, não é os movimentos que vai lhe trazer espiritualidade. O que traz espiritualidade é a sua interioridade. É o seu coração quebrantado, é o seu coração humilhado perante o Senhor, e Ele dará sempre o seu favor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Sabendo que promessas do reino são promessas para cada um de nós, para sairmos da nossa mesmice de espiritualidade e voltarmos com o coração quebrantado, joelhos no chão e buscando um verdadeiro avivamento para a nossa alma. Jesus quer isto. Jesus pregou. E todo o evangelho está assim. Todas as cartas de Paulo nos ensinam a esse respeito. Todo o Antigo Testamento nos fala a esse respeito. Mudar qualquer rota é caminho da perdição, do inferno. Seguir a Cristo. Caminhar com Jesus. Pagando o preço. Como ele diz, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, toma a sua cruz. Vem e segue-me. Aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, por minha causa, não é digno de mim. Se confessar diante dos homens, então eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Se negares diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. Nada mudou no Evangelho. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem muita gente buscando a bênção de Deus e esquecer o Deus da bênção. E naquele dia, vão contar as suas bênçãos, do que eles ganharam. Mas muitos que entregaram verdadeiramente as suas vidas ao Senhor, e labutaram, e muitas vezes perderam suas vidas, que Jesus diz, quem perde ganha. Quem perde ganha. Vão estar diante da presença do Senhor, recebendo aquele tão gostoso convite. Vinde benditos do meu Pai. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.